A mãe da Maria entrou em um bar. Ela estava muito feliz porque ia encontrar suas 5 filhas e fazia muito tempo que as 6 mulheres da família não ficavam ao mesmo tempo debaixo do mesmo teto. Enquanto isso, em uma rua próxima dali, as 5 irmãs se encontravam. Elas caminhavam juntas em direção ao restaurante e discutiam como abordar um assunto muito importante com a sua mãe. Quando as 6 se encontraram, foi um festival de beijos, abraços, sorrisos e falar sobre a saudade que de fato tinham. O garçom foi um pouco rude quando as atendeu, mas não de propósito. Ele só queria agilizar o atendimento e acabou interrompendo o assunto das 6. Boa tarde, o que é que vocês gostariam? Perguntou o garçom, que usava uma camiseta do filósofo prussiano Friedrich Nietzsche. O que é que tem para comer? Perguntou a mãe. Ora, quase tudo que está debaixo desse teto é comestível, respondeu o garçom, incluindo eu. Mas isso seria canibalismo e é considerado errado na maior parte das culturas. Então, será que você pode me trazer o menu? Perguntou sem graça a mãe. Tá bom, eu já trago aqui, respondeu o garçom. Assim que o garçom virou as costas, a mãe olhou para suas filhas e fez uma piada que pode ser entendida de pelo menos 6 formas diferentes. Disse a mãe. Tem pessoas que se dizem fãs do Nietzsche, mas que nunca ouviram um disco dele. A filha mais nova, que se chamava Pata, sabia que era comum que muitas pessoas usassem camisetas de bandas de artistas sem de fato conhecer muito bem essas bandas e esses artistas. Ela sabia que tem pessoas que querem se apropriar da estética de quem entende, conhece e gosta de um determinado tipo de arte, mas não tem de fato muito conhecimento sobre esse tipo de arte. Pata, que muito pouco sabia sobre Friedrich Nietzsche, não viu sequer uma camada de ironia ou sarcasmo na fala de sua mãe. Peta, que era um pouco mais velha e conhecia um pouquinho sobre Friedrich Nietzsche, ela sabia que Nietzsche era um filósofo e, portanto, interpretou que o comentário de sua mãe havia sido sarcástico, que não se limitava à sua primeira camada literal de criticar pessoas que não entendem o Nietzsche. Seu comentário era também uma crítica às pessoas que fazem esse tipo de crítica, mas também não sabem muito a respeito do que estão falando. Um pouco mais velha e um pouco mais familiarizada com a obra de Nietzsche era a irmã Pita. Pita sabia que, além de seus escritos filosóficos e literários, Nietzsche também escrevia música. A música para ele não era só um objeto de discussão filosófica, e ele discutiu bastante sobre música em sua obra. Mas além disso, Nietzsche era também um compositor. Pita entendeu que sua mãe criticava as pessoas que só conhecem uma faceta de seus ídolos, que apenas selecionam a parte que lhes interessa e não se aprofundam em outros aspectos dessa pessoa. Pota, sua irmã imediatamente mais velha, conhecia tanto Nietzsche quanto Pita, mas teve o raciocínio um pouco mais rápido. Ela lembrou do fato de que Nietzsche morreu no ano de 1900 e que os artistas não lançavam discos, não lançavam álbuns em 1900. A indústria fonográfica ainda não tinha se desenvolvido e o formato de álbum era um formato que ainda não existia. Pota entendeu que sua mãe estava sendo irônica. Ironia é quando você fala uma coisa e espera que a pessoa entenda o contrário do que você falou. Pota entendeu que a crítica de sua mãe na verdade era um elogio, que a piada sem graça feita pelo garçom demonstrava que ele de fato vivia de acordo com os propósitos de Nietzsche, que fazer no seu ambiente de trabalho uma piada tão sem graça e que pode fazer com que as clientes se sintam até um pouco desconfortáveis era uma atitude digna de um Übermensch. A mais velha de todas as irmãs, a Maria, era musicista. Embora não entendesse tanto de Nietzsche quanto suas irmãs, ela sabia que ele havia sido também um compositor. Além disso, ela sabia que na música clássica, na música erudita, quando estão se referindo a um disco, é comum que as pessoas se refiram coloquialmente não pelo nome de quem está executando as músicas, mas pelo nome de quem as compôs. Portanto, para Maria, era perfeitamente cabível que uma pessoa tivesse um disco do Nietzsche. Afinal de contas, muitas pessoas de fato gravaram discos com as composições do prussiano.
Maria entendia que mesmo que não houvessem álbuns de música na época em que Nietzsche viveu, era perfeitamente possível que se referisse a um álbum de composições de Nietzsche como um disco do Nietzsche. Comunicação é uma coisa bem complicada. A língua é uma coisa bem complicada. Existe um corpo quase infinito de estudos acadêmicos e não acadêmicos a respeito do que é a comunicação, como ela funciona. Esse é um assunto que você pode dedicar toda a sua vida a estudar e ainda vai ter muita coisa que você não sabe. Mas tem duas formas de definir comunicação que são importantes para entender o que aconteceu entre a mãe da Maria e as suas filhas. A etimologia da palavra, a raiz de onde vem a palavra comunicação, é do latim communicatio, que significa dividir, partilhar. O psicólogo S.S. Stevens definia comunicação como a reação de um organismo a um estímulo. É uma definição bem mecânica, mas essas duas definições, a etimológica e a do Stevens, ajudam a gente a lembrar que comunicação é uma coisa que acontece entre duas ou mais pessoas. A comunicação não é o que você fala, é o que você partilha, é a resposta do outro organismo ao seu estímulo. Lá no começo, eu falei que a frase da mãe da Maria podia ser interpretada de pelo menos 6 formas diferentes. Cada uma das 5 filhas teve uma interpretação diferente, mas nenhuma delas se parece com o que a mãe da Maria quis dizer com essa frase. Para tentar entender o que ela quis dizer, a gente teria que perguntar e, infelizmente, isso não pode acontecer. Nós estamos no meio de uma pandemia e uma das 5 filhas estava contaminada com Covid. Nenhuma delas usou máscara e, por isso, a mãe contraiu a doença da sua filha e morreu. Então, a moral da história é: use máscara, não seja imbecil. É sério, o que se passa na cabeça dessas pessoas que não usam máscara? Vamos tomar vergonha na cara. Rexamos um aníquer dos terbos. Um apneto um oesun